Meus amigos do terceiro ano, como é que nós estamos? Vamos à nossa revisão de filosofia para o Enem. Temos 3 módulos. As aulas serão gravadas, não é isso? O material vocês já receberam através de Eric. E lógico, você começa a resolver antes da aula. É importante que você treine antes da aula, de tal maneira que quando vier a explicação do professor, você vê como você acertou, o raciocínio que você desenvolveu, e se por acaso você teve dúvidas entre uma ou outra alternativa, com a explicação, você vai perceber melhor por que o gabarito é aquele. Nossa primeira questão tem como assunto ética e política, que você já sabe, das 8 questões de filosofia, pelo menos 4 trabalham ética e política, não é isso? No Enem, das 8 questões de filosofia, pelo menos 4 trabalham ética e política. Tem sido assim em vários anos. Muito bem, a nossa primeira questão, começa por um texto, questão típica do Enem. Segundo Aristóteles, na cidade, na polis, com o melhor conjunto de normas e naquela cidade dotada de homens absolutamente justos, honestos, do bem, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer, o ócio, é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Veja que texto preconceituoso, não é? Aristóteles diz que quem é comerciante, quem é artesão, quem é agricultor, quem é camponês, quem cria gado, quem trabalha no mar, não vai ser um cidadão completo. Só é cidadão aquele que não precisa trabalhar, que tem quem trabalhe por ele. Ou seja, só é cidadão perfeito com as qualidades morais de poder administrar a polis, de fazer política, é o grande proprietário de terras e de escravos. O homem que tem tempo livre, porque existe um staff de funcionários, de trabalhadores livres e escravizados, que vão fazer o trabalho por ele. Na cabeça de Aristóteles, portanto, só uma aristocracia econômica, dona de terras e de escravizados, é que poderia ser político, no sentido de exercer cargo público. Veja que é uma forma preconceituosa para nós hoje. Mas lembre que na cabeça de Aristóteles, né, através da experiência que ele tinha, ele percebia que funcionava desse jeito. É como Maquiavel. Maquiavel diz que é necessário que todos os homens obedeçam às normas morais, que é preciso haver um princípio ético que reja a vida. Mas quando pediram para Maquiavel analisar como é que o poder é exercido, o que é que Maquiavel escreveu? O Príncipe. E escreveu no Príncipe o quê? Que se você for honesto, se você for bom, se você for justo, se você falar sempre a verdade, você não demora um mês governando. Você vai ser derrubado do poder. Para ficar no poder, você tem que usar da violência quando necessário, mentir quando necessário, ser injusto quando necessário, cumprir os acordos quando lhe interessar. O que Maquiavel percebeu foi que na vida prática as coisas funcionam diferente da teoria. O que Aristóteles está vendo é que a democracia grega funcionava desse jeito.
Quem tinha atividade econômica para resolver, grandes comerciantes, artesãos, quem trabalhava não podia participar das assembleias na Ágora, na praça pública. Só quem não trabalhava, quem tinha escravizados, é que participava. Muito bem, a partir daí, o trecho retirado do livro Política de Aristóteles permite compreender que a ideia de cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem que trabalhar. Não é isso que Aristóteles está dizendo. Letra B. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores. Aristós, os melhores. Aristocracia, governo dos melhores. Fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Era assim também no mundo da monarquia. Quem é que deve governar? A nobreza. A nobreza de sangue, o rei escolhido por Deus, é que pode governar. O Zé Povinho, né, a catraia, a mundiça, a ralé, a plebe inculta e ignara, não tem condições de governar. Letra B parece ser a resposta. A letra C estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis, não. Habitantes, não. Mulheres eram habitantes e não participavam. Escravizados eram habitantes e não participavam. Estrangeiros e descendentes de estrangeiros eram habitantes da polis e não participavam. Letra D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que para você ser um cidadão mesmo, você não tem que trabalhar. Vivida pelos atenienses, era de fato restrito àqueles que se dedicavam à política e tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Atenção, cidadania era vivida pelos atenienses, a gente já viu que não são todos. Mulheres eram atenienses e não participavam. Então, a letra B de bola para essa nossa primeira questão. Vamos à segunda questão. Segunda questão, também sobre política, também sobre ética. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém é idiota. Mas o brasileiro vive sob o espectro da corrupção. Revela uma pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem que são certos e aprovam, não, a gente não pode roubar, não pode se tirar nenhum centavo, de forma nenhuma, né? Não é ali, não é? Justo que tem que ser, certo é o certo. Mentir nunca. Mentira é uma desgraça. E, no entanto, no dia a dia a gente mente, a gente frauda, a gente engana. Então, se o Brasil fosse o que a gente diz que acredita ser moralmente e eticamente, o Brasil pareceria mais como a Escandinávia, Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, do que com Buruzundanga. Isso é daquele romance de Lima Barreto, não é? Uma nação fictícia onde tudo funcionava, né, errado, tudo era uma desgraça. O distanciamento, agora vem o caput, a cabeça da questão, né? O enunciado. O distanciamento entre reconhecer o que é certo e fazer cumprir o que é certo
efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade. Ambíguo quer dizer, né, de ambos os lados, duvidoso, inerente ao ser humano. Não somos só nós, né? Em outros lugares também existe. Porque as normas morais são o quê? As normas morais são decorrentes da vontade divina. Não são. As normas morais são as práticas criadas por uma sociedade. É aquilo que uma sociedade vive e acredita que deve ser praticado. Não tem nada a ver com Deus. Normas religiosas é que são de origem divina. As normas morais são parâmetros idealizados, não. Parâmetro idealizado é a ética, as normas éticas, o ideal, o que deve ser, mas pode não ser na prática. Moral é a prática, é a vivência do comportamento. Letra C. As normas morais são amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las de jeito nenhum. As normas morais são práticas e, portanto, elas são possíveis de ser cumpridas. Aí é que está a contradição. Pô, tu não sabe que não tem que mentir, então por que tu mente? Não, é porque eu pensei que talvez assim, se eu... Não tem nem explicação para dizer por que você fez errado, sabendo que estava fazendo errado. Você não foi forçado a mentir, você não foi forçado a roubar, você não foi forçado a enganar, você não foi forçado a trair. Por que fez isso? Não? Então as normas morais são perfeitamente possíveis de serem cumpridas. Letra D. As normas morais são criadas pelo homem, pela sociedade humana, que concede a si mesmo, ou seja, que cria para si a lei a qual deve se submeter. Porque é melhor que a sociedade funcione desse jeito. E apesar disso, de a gente saber que seria melhor funcionar desse jeito, a gente descumpre. A gente não segue, não obedece às normas que a própria sociedade criou. Letra E. Parece que a letra D é a resposta. Letra E. As normas morais são cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Não. A gente aprendeu que normas morais são diferentes de normas jurídicas. As normas jurídicas são aquelas impostas pelos governos. Os governos legalmente constituídos, eleitos, que criam os códigos, o poder legislativo. E as normas jurídicas têm uma sanção. Significa, se você mentir, você cometeu um crime de falso testemunho, e isso pode lhe custar uma cadeia, uma prisão. No mundo moral, você mente, e na prática, qual vai ser a punição? Talvez naquele momento as pessoas fiquem com raiva, e daqui a pouco aquilo passa. É diferente. A norma jurídica é uma imposição do Estado e tem a chamada coação, ou seja, a imposição, e a sanção, que é o castigo. Né? As normas morais dificilmente impõem castigos. É raro uma sociedade que impõe castigo ao desrespeito às normas morais. Questão 2, portanto, letra D. Questão 3. Questão 3, também ética e política. É um texto de Maquiavel, já que a gente falou dele. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura, ao entendimento do ser humano. Não obstante, para a gente não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade do que a gente faz. Do que acontece é a sorte, é o azar,
é o acaso. Mas a nossa liberdade, o livre-arbítrio, nos permite controlar a outra metade. Então, na vida, na existência humana, Maquiavel diz que metade das coisas vai depender da sorte, do acaso. Sobre isso a gente não vai ter muito controle. Mas a outra metade são coisas que a gente faz, são coisas que a gente decide, são coisas que a gente projeta, planeja. É isso que Maquiavel está dizendo. Muito bem, seguindo. No livro O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder político em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o pensamento político e o humanismo renascentista, né? Ou seja, o que é o humanismo? A capacidade do homem de conhecer tudo sobre a natureza, sobre o funcionamento da realidade, para que ele possa agir. O humanismo é a valorização de tudo, de todas as capacidades humanas que nós temos. Maquiavel quer valorizar a interferência divina nos acontecimentos. Ele não quer valorizar, né? Ele fala Deus e o acaso. Metade. A outra metade, então, não valoriza. Ele equilibra. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Ele diz que metade das coisas tem a ver com a vontade de Deus e o acaso. Então a letra B não é. Letra C. Afirmar a confiança na razão autônoma, na liberdade, na capacidade racional de escolher como fundamento da ação humana. Pelo menos para metade. Pode ser a resposta, mas calma. Romper com a tradição que valoriza o passado como fonte de aprendizagem. De jeito nenhum. O texto começa: não ignoro a opinião antiga. Então eu levo em consideração a experiência anterior. Portanto, a letra D não é resposta. Letra E. Redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo que é preciso a liberdade, a razão para fazer as coisas acontecerem. Então é a letra C. Letra C para a questão 3. Questão 4. Vamos a ela. Questão 4. Um texto de um filósofo francês, Michel Foucault. Na verdade, isso é uma aula que ele deu, não é? Na Europa e aqui também, muitos professores, não é, dão as chamadas aulas conferências. Então ele escreve um texto que vai ser lido para uma plateia. E depois, à medida que ele vai lendo, as pessoas vão anotando, não é, e preparando perguntas. Quando ele termina a conferência, aí as pessoas se inscrevem para fazer perguntas, para esclarecer. Então um negócio desse dura umas 4 horas, né? 1 hora de exposição e 3 horas de debate. Então isso foi uma conferência de Michel Foucault, numa aula de 14 de janeiro de 1976. Veja aí. Vê o que Foucault está falando sobre a sociedade humana. A lei não nasce da natureza. A lei, a gente viu, os códigos, são feitos pelo Estado, pelos governantes, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores, os criadores de animais, né, que viviam na sociedade primitiva do Neolítico. A lei nasce das batalhas reais, das guerras promovidas pelos reis, e depois a gente assina os tratados ou de paz, ou tratados de guerra, ou acordos de rendição, das vitórias. Quem vence, impõe. O professor de filosofia de história deve ter falado a você sobre o Tratado de Versalhes, 1919, que humilhou a Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial. Dos massacres. Quem vence, impõe pela força. Das conquistas que têm sua data
Tomada de Constantinopla, 29 de maio de 1453, 14 de julho de 1789, queda da Bastilha, Revolução Francesa. Heróis de horror. Robespierre, comandando o terror na Revolução Francesa. 14 mil pessoas guilhotinadas. Hitler matando 6 milhões de judeus. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam quando o dia está amanhecendo. O que é que Foucault está dizendo? Que é a força, é a imposição que criou a lei. É quem tem o poder, impõe. E quem não tem, obedece. Certamente Foucault está falando, não é, de uma época anterior às democracias, não é, aos consensos, etc. Mas ainda hoje a gente tem isso. Você veja que no Brasil, e isso é um horror, não é, o poder legislativo tem o poder de aumentar os seus próprios salários. Nenhuma outra categoria tem esse poder. Ou seja, deputados, vereadores, senadores definem quanto eles vão ganhar na própria legislatura. E esse aumento é decidido por eles. Não tem nada a ver com a inflação, não tem nada a ver com controle de gastos. Ah, mas a população não recebeu aumento nenhum. O salário mínimo não teve aumento. Danem-se. Nós vamos nos dar o aumento. Pronto. Isso é um ato de força. E nós vivemos numa democracia. Né? Mais ou menos. A gente ainda tem muito que aperfeiçoar essa democracia. Muito bem. Foucault falou isso. O filósofo Foucault, Michel Foucault, inova ao pensar a política em a lei e a lei em relação ao poder e à organização social. É por isso que ele vai escrever um livro chamado Microfísica do Poder, mostrando como o poder se exerce nas coisas menores do mundo, nas coisas bobas. A todo momento nós, cidadãos, somos submetidos a um poder, a uma força que nos diz o que nós podemos fazer e o que nós não podemos. Muito bem. Com base nessa reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas, para que servem as leis? Para impor. Por isso que a lei tem sanção, coerção, impõe, e sanção, castigo. Combater as ações violentas na guerra entre as nações. Lógico que não. Coagir e servir para refrear a agressividade humana. Deveria ser, mas não tem sido. Criar limites entre guerra e paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. Não, lei não serve para evitar guerra civil. E guerras civis existem. Estabelecer princípios éticos para as ações bélicas. Existem princípios bélicos. Não é? Depois da Primeira Guerra foi criada uma lei, a chamada Convenção de Genebra, para evitar, não é, que os prisioneiros de guerra fossem maltratados, fossem submetidos a torturas e coisa e tal. Regras para tornar, digamos assim, a guerra civilizada. Ótimo. Quem cumpriu isso? Na Segunda Guerra Mundial, a brutalidade foi imensa. Na Guerra do Vietnã, o professor de História deve ter falado, não é, da guerra química e biológica que os americanos usaram contra o povo vietnamita. Né? E em guerras internas, na China de Mao Tse-tung, não é, em que populações inteiras eram, não é, submetidas a torturas, a violências absurdas, guerras civis na África, no Congo, na região de Biafra, nos anos 60, a violência contra os países que queriam ficar independentes, né? A descolonização. O professor de História Geral deve ter falado sobre a monstruosidade que se exerce nas guerras. Então, a lei não é para isso. Só pode ser a letra E. Organizar as relações de poder, quem manda e quem obedece. E quem manda pode mais de quem
Obedece. Letra E para a questão 4. Questão 5. Vamos à questão 5. Qual é a questão 5? Vamos lá. Aristóteles, o estagirita, né? O velho Aristóteles, cujas ideias sobre política, né, continuam, infelizmente, em parte atuais. Considerava que era melhor para uma sociedade a soberania política ser entregue ao povo. Atenção, povo, demos, cidadão. Não é povo no sentido de população. Não é isso? Porque Aristóteles não quer escravizados governando, mulheres governando, estrangeiros governando. Então não é para todo mundo. Povo aí é no sentido de demos, cidadão. Como ocorre na democracia, do que alguns homens notáveis, como na aristocracia ou oligarquia, governo de poucos. É melhor nas mãos de todos. Ainda que nem todos participem das decisões, é melhor a democracia. Pronto. Com as falhas que ela tem, é melhor a democracia. E nesse ponto, a gente tem que concordar com Aristóteles, sendo que hoje em dia, democracia não é governo só de cidadão, é governo de todos. Ele argumentava que mesmo que o indivíduo isoladamente não fosse muito competente no ato de julgar, quando unido a outros cidadãos, ele termina julgando melhor, porque ele ouve as pessoas falarem. Na Ágora, não é? Eu não sabia se a gente devia declarar guerra ou paz com Esparta. Mas aí os oradores subiam e começavam a argumentar, a explicar. E aí o cidadão comum aprendia, absorvia aquelas ideias e poderia escolher melhor. Essa é a proposta de Aristóteles. Quando unido a outros cidadãos, julga melhor, porque a união reúne as qualidades de cada um e reduz a burrice de cada um. A ideia é boa, não sei se na prática funciona, né? Às vezes, um eleitorado é levado por um demagogo. O que é demagogo? É o político que engana, que mente. E com a mentira, né, com o engodo, ele leva as pessoas a elegê-lo. Então, a democracia também tem isso. Ela permite que o eleitor escolha o pior. Ainda que tente ser esclarecido, ele termina escolhendo o pior. A democracia tem essas coisas, né? Mas, 4 anos depois, você pode, quem sobreviver, né, você pode mudar. A vantagem da democracia, segundo Aristóteles, seria qual? Qual seria a vantagem? Letra A, combinar as qualidades de muitos e neutralizar os defeitos. Sem dúvida nenhuma, é isso aí. Mas vamos ler o resto. Garantir que os defeitos do povo sejam corrigidos por uma elite. Não é isso que Aristóteles está dizendo. Proporcionar à maioria as vantagens da corrupção. Menino, não tem nem isso no texto. Permitir que os grandes homens falem em nome de todos. Não tem isso aí. Ele está dizendo que, ainda que um indivíduo isoladamente, não é, seja muito competente, não é ele que tem que decidir. Promover o anonimato das opiniões e das decisões. Não. A maioria. Então, para essa questão 5, letra A. Questão 6, vamos a ela. Questão 6 também é sobre ética e política. Questão 6, cadê? Ah, Maria, tem 2 textos, né? E 2 textos enormes. Vamos a eles. Primeiro texto. Sobre o estupro coletivo de uma estudante de 23 anos em Nova Delhi. Infelizmente, a gente sabe, não é, que em muitas regiões da Índia,
o estupro contra mulheres indefesas é uma coisa comum. É uma coisa terrível isso. O índice é mais alto do que a média universal planetária e também de países vizinhos da Índia. Que coisa, não é? Que estatística terrível. Muito bem. O advogado que defendeu os acusados de estupro, ou os suspeitos, declarou: até o momento, eu não vi um único exemplo de estupro de uma mulher respeitável. Ou seja, o advogado diz que a vítima não era uma mulher respeitável, por isso ela foi estuprada. Meu Deus, como é que um advogado levanta uma tese dessa? Sobre essa declaração, aí o pessoal cresceu, né? Porque você tá louco, isso é um absurdo. Aí ele vai se explicar. Sobre essa declaração, o advogado garantiu que não tentou difamar, não tentou ofender a vítima. E ele acha o quê? Porque ele disse era elogio? Eu só disse que as mulheres são respeitadas na Índia. Sejam mães, irmãs, amigas. Mas me diga, que país respeita uma prostituta? Aí uma prostituta merece ser estuprada, senhor advogado? Ela não é uma pessoa humana? Ela não é um ser humano, não tem direitos? Contra ela pode-se usar violência? Que diabo de país é esse? E olha que a Índia é uma democracia. Menino. Texto 2. O texto 2, não é de Vandana Shiva, uma filósofa indiana. Diz a filósofa indiana: na Índia, a violência contra as mulheres tomou uma nova e mais perversa forma a partir